Soluções inteligentes, acessórios RS232 e OneWire. A ideia aqui, basicamente, é desmistificar um pouquinho a utilização dessas portas, porque hoje em dia a gente percebe que muitos, para não dizer quase todos os nossos clientes, utilizam apenas para identificação de motorista. O objetivo desse webinar é mostrar para vocês que isso vai muito além desse contexto, né? Além de identificação de motorista, você pode fazer N outras coisas com porta serial RS232 e o OneWire. O objetivo principal é esse, tá? Obviamente, a gente começa falando de identificação de motorista, mas a gente vai muito além disso e ao longo da apresentação vocês vão ver que tem muita coisa que dá para fazer com esse tipo de recurso nos equipamentos QuickLink. Hoje, quem vai fazer a apresentação para vocês é o Bruno Matos, nosso engenheiro da QuickLink aqui no Brasil. Ele tem um pouquinho de experiência aí, um pouco mais de 19 anos de experiência na área de rastreamento, monitoramento. E eu também um pouquinho aí de experiência dentro da área de rastreamento e monitoramento, tanto do lado da empresa de rastreamento, quanto do lado do fabricante. Então, acredito que consigamos aí responder a todas as dúvidas e necessidades que os clientes venham a ter aí durante o nosso evento. Bom, basicamente a QuickLink, todos vocês conhecem, hoje é um dos maiores, se não o maior fabricante de equipamentos para rastreamento e internet das coisas do mundo. Estamos aí encerrando o ano com mais de 2 milhões de unidades vendidas, ou seja, isso no mundo, no Brasil também, bastante sucesso aí entre vocês, clientes, até um agradecimento nosso aí para vocês, com relação a esse final de ano, que foi bastante interessante para nós. Muito obrigado mesmo. Aqui, basicamente, a nossa presença que é mundial. Nossa sede fica em Xangai, na China. Nós temos 2 centros de pesquisa e desenvolvimento, um em Shenzhen e outro em Xangai, e escritórios em várias partes do mundo, ok? E presença comercial também, enfim. Bom, algo que nunca pode deixar de ter ou acontecer são as certificações. Todos os produtos que a gente apresenta, principalmente aqui no Brasil, têm a certificação da Anatel, né? Nenhum produto QuickLink sai de fábrica sem pelo menos ter a certificação americana, que é o FCC, e a certificação europeia, que é a CE. E a QuickLink hoje é uma empresa de capital aberto, ela tem ações em bolsa, na bolsa de Shenzhen, e todos os números que a gente coloca aqui para vocês nas apresentações e expõe publicamente são números auditados e que você pode conferir na internet e na bolsa de valores, tá? E as ISOs também, como não pode deixar de ser, todas que cumprem desde da questão de processos até questões ambientais. A QuickLink é uma empresa que preza bastante pelas questões processuais, ambientais e tudo mais que envolve essas certificações. Bom, aqui a gente vai fazer um overview a respeito da serial RS232 e o OneWire. Basicamente, eu vou passar agora a bola para o Bruno, ele vai fazer uma geral do que é uma RS232 e o que é uma OneWire, para você, de uma forma bem geral, entender até onde ela chega, porque a partir daí você pode tomar suas decisões e montar o seu produto, oferecer o seu serviço para o cliente, para o seu cliente final. Isso é muito interessante, porque a gente vai muito além da identificação de motorista, né, Bruno? Então vamos lá, Bruno, dá uma geral aí para a gente do que é uma serial, do que é uma OneWire e como é que a gente pode incrementar o uso dessas interfaces. Claro, claro. Bom dia, Marcelo, mais uma vez. Bom dia a todos, né? Então, a ideia é bem simples mesmo, né, gente? A diferença entre uma entrada serial e uma OneWire é simples. A entrada serial, ela basicamente ela é composta por uma pergunta e uma resposta, né? Ou existe uma troca de informações entre o equipamento e o acessório. Então, como a gente está vendo ali, os dados, né, falando que a comunicação serial RS232 é um padrão de protocolo para a troca de uma série de dados binários entre equipamentos. Então, o que a gente está vendo ali, um exemplo na figura,
o caractere A representado em números de máquina, né? Então, nós temos ali, então, os códigos binários embaixo. Se você puder colocar o mouse em cima, Marcelo, onde está 0 do lado direito, embaixo, 01, 000001. Então, a letra A é representada por esse número em binário, que é assim que a porta RS-232 conversa com, seja ele um leitor de RFID, uma câmera, ou algum outro acessório que tem essa comunicação TX-RX, transmissão e recepção. Então, um exemplo bem simples eu estou recebendo dados do leitor RFID, por exemplo, e eu quero alterar uma configuração no acessório. Beleza, é possível de se fazer isso, tá? Na RS-232 ela é bem simples esse conceito, tá, Marcelo? Perfeito. E aí, vamos mudar para o OneWire agora. Próximo slide. Então, aí no próximo slide, a gente vê que também existe essa troca de informações, né, de 0 em 1, só que a diferença de quem faz isso é o equipamento, e os acessórios eles são escravos, ou seja, eles só respondem aquilo que o equipamento pergunta, eles nunca fazem uma troca de informação, né? Então, o acessório MonoWire é isso, ele simplesmente responde aquilo que é lhe perguntado, ele nunca fica mandando informação para a entrada da OneWire, tá, Marcelo? Então, basicamente, é isso aí. Basicamente, essa é a diferença, inclusive, entre uma porta OneWire e uma serial, correto? Isso, perfeito. Tá perfeito. bom. Até a serial normalmente costuma trafegar muito mais dados. Volume maior de dados, sim, tanto é que na entrada serial você tem, por exemplo, teclados, RFID, Isso. então você pode receber e enviar mensagem. Existem também algumas atualizações. Existem alguns acessórios criados até pelo próprio cliente, né? Alguns clientes fazem isso, terminal de dados, né? Então, máquinas, equipamentos, né, que consigam conversar pela porta serial também podem ser integrados ali, né? Isso é interessante. A OneWire já responde o que você perguntou, né? Se é uma temperatura, se é uma umidade, se é uma identificação por iButton, enfim. Legal, bacana. Exato. Perfeito. Bom, como você disse, é bem resumo, né, Marcelo? Não, tá certo, tá certo. A diferença, né? É importante porque basicamente é isso. A dúvida dos clientes mas qual que é a diferença de uma serial para uma OneWire? Normalmente a serial trafega muito mais dados. Você não fica só no acessório do fabricante, né? O acessório. Você pode integrar o seu equipamento, o seu hardware, com o equipamento eletrônico que também tem a comunicação serial e prover algum tipo de serviço. Outro serviço, né? E não só de dados para é um exemplo, né? Exatamente. É o mais são coisas que muita gente faz e usa a porta serial. Já a OneWire, a gente não gosta de dizer que uma é melhor que a outra, até porque depende do que você vai fazer. Depende da aplicação, perfeito. Depende da aplicação. Então a OneWire ela está mais pronta para pegar uma temperatura, para te dar informação básica aí de algum sensor, algum item aí que você venha a utilizar. E é interessante porque, por exemplo, identificador de motorista, você pode fazer pelas duas opções, né, Bruno? Isso mesmo. Tanto é que esse é o nosso primeiro exemplo, mostrando o DR102, né? O DR102 é o equipamento Quick Link, o leitor. Ele é composto por 4 fios, tá, gente? É um leitor MyFair, 13.56 MHz. Então, nós temos ali 4 fios, o VCC, né, que é a alimentação, o GND, que é o terra, o TX-RX, que é onde existe essa troca de informação entre o GV135, o GV300N, né, os equipamentos que são seriais, comunicam ali com o leitor RFID. Ele tem um LED e um buzzer para status. Então, quando você liga o poste-chave do carro, por exemplo, o LEDzinho vermelho vai piscar, acender, pronto, vai fazer um bipzinho. Aí, quando você passar o
o cartão, ele também vai fazer um barulhinho, né? E o LED verde vai acender dizendo que ocorreu uma leitura de cartão RFID. Então, gente. Perfeito. Aí nós temos a configuração do Manage Tool, né? Mostrando aí como que você faz essa configuração com o leitor DR102. Então, existe um configurador QuickLink, todo mundo, ou grande parte das pessoas que estão aí nos ouvindo já conhece, que é o Manage Tool. E aí, esse cara que tem a Serial Port, você vai exatamente na configuração Serial Port Setting, e no Work Mode você vai colocar que vai utilizar essa entrada serial para utilizar com um cartão RFID, né, com um leitor de RFID específico, tá, gente? Aí a configuração... Aqui costuma ter uma série de itens que você uma já série pode de habilitar, itens. né? Exatamente. Especificamente nesse ponto, nós estamos falando do leitor RFID. Mas se você clicar nesse Work Mode, ele vai abrir uma série de acessórios possíveis. A C100, que nem já teve uma pergunta ali, câmera, terminal de dados, sensores de vareta, de combustível, comunicação transparente, que é quando você, no terminal de dados, por exemplo, você escreve de um lado, e isso chega nesse terminal de dados que está ligado na RS-232, e o contrário também, que é quando você escreve nesse terminal de dados, e isso devolve lá para o servidor da aplicação que o cliente utiliza, né? Então, para o DR102, é seguir exatamente o que está nessa foto. O baud rate, que é a velocidade com que pega as informações ali, 19.200. O data bits 8, sem paridade, top bits. E o mais importante de todos, Marcelo, lá nessa imagem que você está mesmo, tem o RFID Type, ele está 4. Então, para funcionar com o DR102, ele tem que estar no tipo 4. Por que é importante dizer isso? Porque o QuickLink tem uma vantagem absurda que você pode utilizar não somente com o DR102 QuickLink, mas existem outros leitores no mercado, né, brasileiro, que você pode utilizar facilmente com o QuickLink, tá, gente? Então, para cada leitor aí disponível no mercado, esse RFID Type vai mudar, ou tipo 2 ou tipo 3. O que é mais utilizado tipo 2, mas aí é só conversar com o fabricante aí que vocês já possuem, né, o leitor RFID na empresa de vocês e perguntar para eles qual tipo de RFID ia ser utilizado. Pois bem. Perfeito. Do lado direito, então, nós temos ali o setup de autenticação. O que é isso, então? Existem três maneiras de utilizar o QuickLink, né? Ou simplesmente ele vai fazendo leitura como se fosse um modo passageiro, então ele vai fazendo leitura e vai subindo o tipo de leitura ali, ou quando eu quero controlar quem entra no meu veículo, ou na minha, por exemplo, numa empilhadeira, né? Ou seja, no meu bem ali. Então, para esse ponto, eu preciso colocar um número de cada cartão dentro desse ID number list ali, está representado por 0F, 01, 02, 03, né? Então, nessa configuração que está ali em cima, ele está falando o seguinte: somente o cartão que está imputado nesse ID number é que vai liberar uma saída. Ou seja, na imagem de baixo, nós temos ali Output ID 1. Mais para baixo, Marcelo? Opa! Isso, beleza. Então, nós temos aí Output ID 1. Então, nós estamos falando o seguinte, gente, que a minha saída 1 só vai ser liberada se o cartão que eu passar for o 0F, 01, 02, 03. Ok? Existem outros meios ali em cima, onde está o Mode, né, o Mode 1 ali, Only Authorized ID, que é o quê? É o desabilitado, que é o que eu falei, ou qualquer cartão. Ou qualquer cartão que eu passar, ele vai desabilitar a saída 1, tá? Não há necessidade de imputar diversos cartões se não for isso o ideal para vocês. Nós temos também ali o Start Index e o End Index. E isso quer dizer o quê? Que dentro desse ID Number List da QuickLink é possível embarcar até 250 cartões. Então, para quantidade de cartões, você tem que colocar o Start Index, que vai iniciar em 1, né, que é o representado 0F,
010203. E o Index é a quantidade de frequências que vocês vão embarcar. Vão embarcar 10? Então, de 1 a 10. Vão embarcar 250? De 1 a 250, tá? Perfeito. É isso, Marcelo, bem simples, tá? A configuração basicamente dá um print screen aí na sua tela. A hora que você tiver um DR102 ou já estiver com o seu aí, basta copiar essa configuração que ele já vai te atender aí em algumas operações aí, ou na maioria delas. Exato. E a mesma coisa de identificação de motorista via OneWire agora. E né? o OneWire, tá vendo? Aquele link também possui o DR200, né? Que é um leitor RFID via OneWire, né? E nós temos ali o kit iBottom também. Qual que é a diferença, basicamente, tá, gente? O iBottom é um chaveirinho, não é todo mundo que tem um chaveiro, né? Mas a instalação é um pouco diferenciada, porque você, às vezes, tem que fazer furo no painel, coisa do tipo, né? E o DR200 não é necessário. Você com uma fita dupla face, né, de boa qualidade, é óbvio, né, fazer a limpeza do painel e tudo mais. Você simplesmente faz a ligação OneWire e cola ali no painel, né? Então é isso. É meramente uma questão de preferência, preço, né? Obviamente, exatamente. Tem clientes que preferem furar o painel e colocar o sensorzinho ali, né? O bercinho ali para fazer a identificação. Outros não querem nem saber de furar painel, aí coloca. Mas a diferença é também, um gosta mais do cartão, de usar o cartão, outro prefere o iButton por questões N. E a configuração também é muito similar, né? Se você for parar para analisar, né? Não, é bem similar mesmo, Marcelo. Tanto é que a parte de baixo, o que vai diferenciar ali, né, é o setup OneWire, que eu vou dizer não OneWire Devices set de quanto tempo que ele vai fazer uma pesquisa, né, do sensor. E no Serial Port, o que vai diferenciar também? Existem dispositivos Quacklink que já possuem uma entrada específica para um OneWire e existem dispositivos que só têm RS-232. Os dispositivos que só possuem RS-232, eu preciso fazer a utilização do AC100, que é um acessório que converte serial OneWire ou vice-versa, né? Converte um acessório que é uma OneWire para ser lido através de uma RS-232. Que é esse cabinho aqui. Exatamente. Né? Então, se eu for utilizar o AC100, eu preciso dizer para minha entrada serial que ela vai ser utilizada com o acessório AC100, da forma como está ali explicado. Isso gera bastante dúvida, tá, pessoal? Na verdade, aqui, o que a gente fez? A gente está mostrando para vocês que você pode identificar motorista tanto com serial RS-232 quanto com OneWire, né? E aí, dependendo do acessório que você escolher e do equipamento que você escolheu, você tem que fazer essa junção. Então, se você tem, por exemplo, um equipamento GV75, que só tem lá serial RS-232, mas prefere utilizar um iButton ou um identificador de motorista via OneWire, você tem que adquirir o conversorzinho, que é o cabo AC100, e você, com o AC100, vai transformar a serial RS-232 em OneWire. E aí vai poder utilizar essa RS-232 com OneWire, tá? Então, você bota um iButton no GV75. Agora, você fala, não, eu tenho GV75 e eu prefiro RFID. Então, você não precisa comprar nenhum conversor. O próprio DR102, ele vai lá e te atende pela serial RS-232. De novo, é uma questão de preferência e é uma questão, obviamente, de facilidade. Às vezes o cliente adquiriu o GV75 para um determinado propósito, deixou estocado lá, apareceu uma outra oportunidade e ele quer identificação por OneWire. Ele decidiu que tem que ser OneWire, o cliente dele não quer que seja RFID, quer que seja iButton. Ele tem que adquirir o iButton com o cabinho AC100, ou pelo menos adquirir só o AC100 para poder fazer a conversão da serial RS-232 em OneWire. Agora, se você só tem um GV65, por exemplo, que só tem OneWire, aí basta plugar o identificador, o DR200, direto na OneWire ou o próprio iButton direto na OneWire, obviamente sem a necessidade
do conversor. Correto, Bruno? Perfeito, Marcelo. Perfeito, é isso aí. Porque E isso é bem comum, tá? Falando da parte comercial, são perguntas que corriqueiras. Então, a gente já fala aqui porque é algo que é preferência e, obviamente, necessidade, né? Se você claro, usar serial e com o DR-102, por exemplo, você já matou a serial, você não pode utilizar ela para mais nada. Ou aí você adquire um produto com duas seriais, ou com um cabo extenso, um multiplicador de portas, ou enfim. Ou se você, dependendo da sua operação, tem aí um monitoramento de temperatura e tudo mais, você pode pendurar até 3 sensores de temperatura ao mesmo tempo em cima da OneWire, ou um iBottom e mais 2 sensores de temperatura ao mesmo tempo. E aí você adequa o produto à sua operação, à operação do seu cliente. Basicamente é isso. é isso Né? aí. E a parte da autenticação ali é a mesma coisa do nós mostramos do DR-102. Se eu quero Perfeito. controlar as leituras, se eu não quero controlar, aí vai da tua Uhum. operação aí também, né? Mas Perfeito. é igualzinho. Tá. Vamos lá. Já tem gente fazendo perguntas aqui, eu estou vendo que o nosso time já está respondendo. Se qualquer coisa, a gente entra aqui também. Olha, o Tiago Pereira fez uma pergunta aqui. Então, o limite é 3 dispositivos? E como manter a tensão para isso funcionar? Pergunta do Tiago Depende, Pereira. depende muito do dispositivo, né? Uhum, Porque, por exemplo, nós temos uma aplicação do GV300CAN na uhum, OneWire que você consegue colocar até 8 sensores de temperatura, né? Então depende muito, tá, o Thiago? bacana. Mas normalmente um leitor RFID mais o sensor de temperatura são três, né? Um iBottom mais 2 sensores, que nem o Garcia já colocou. Agora, quando eu utilizo temperatura, no 300CAN até 8. Isso. Então, vamos lá. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui, tem mais uma aqui. Fora o Alexandre Franklin, lá do Recife, hein? Fora os 3 sensores de temperatura que é possível ligar do GV300 através do AC100, é possível ligar mais algum através da porta serial? Fora transição de temperatura, porta serial. Então, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas assim, porta serial é sempre um acessório, tá, gente? Agora, por Isso. exemplo, o OP100, que está convertendo a OneWire, aí ali Esse cara sim aqui, você ó. pode colocar mais os três, tá, gente? Só Mas que aí você mata a serial no matou uso a serial. do. Você mata a serial no uso do identificador via serial, né? Você vai ter que Exatamente. mudar tudo. Então, você vai identificar motorista ou a partir do DR200 ou a partir do iButton. E aí meter mais os Exatamente. 2 sensores de temperatura, É, né? por isso que é interessante, sim, porque nem o Marcelo mesmo colocou anteriormente, né? Depende muito da minha aplicação, mas se eu preciso ter uma identificação de motorista ou terminal de dados e preciso ter sensor de temperatura, então é melhor partir para um dispositivo que tem uma entrada específica, o OneWire, e uma Perfeito. entrada específica RS-232, que aí eu faço comunicação terminal de dados via RS-232 e a parte do sensor de temperatura, umidade, ali o que tiver disponível na OneWire, faço pela OneWire, tá, gente? Então, mas Perfeito. depende muito da aplicação aí. Aham, e agora? E agora? Vamos Sensor sair de um pouco, temperatura. vamos sair um pouco do identificador de motorista, né? Ele exemplifica tudo de uma forma muito boa e todo mundo usa, legal. Mas agora vamos partir para outras coisinhas aí que você pode realmente brincar aí com o seu dispositivo e obter bastante resultado através dele junto à sua operação e à operação do seu cliente. Vamos lá, Bruno. Ô, Marcelo, teve uma pergunta ali agora do Roberto Santos Filho ali, Aham. ele no chat, ele fez assim, Ah. iBottom é confiável? Não seria melhor Hum. leitor de digital? Isso aí é uma pergunta capciosa, né? Porque Lindo, lindo, eu gosto dessas. Essa aí é boa, vai. essa é boa. Eu vou dar a minha opinião, tá, gente? É, leitor digital, por incrível que pareça, hoje é caro, mas Hum. se você não utilizar um leitor digital de ótima qualidade, ele vai cair no mesmo modus operandi de um iBottom ou de um cartão RFID.
Porque isso vai depender de quanto que o gestor da frota ele faz o acompanhamento da frota dele. Tem outra questão seguinte, nem todo mundo tem a digital, não sei se vocês sabem, né? Mas depende do serviço que é executado ali pela pessoa, as digitais elas acabam sendo apagadas. Então, nesses Uhum. casos, vai falhar. Vou dar um outro exemplo também, que digital nem sempre é confiável e depende muito, de novo, do gestor da frota, né? Porque para burlar a tecnologia isso acontece. Quem já De ouviu qualquer falar maneira, né? Em de qualquer qualquer maneira? área. É. Exatamente. Quem já ouviu falar de 3 anos atrás, eu não lembro se foi no interior de São Paulo, alguma coisa assim, que tinha um médico que usava um dedo falso, que tinha ali a Ah, digitais amigos, e ele isso, fazia a batida de ponto, né? isso. Então, Passou no entende? Fantástico. Passou no Fantástico, exatamente. É. Então, depende muito, Roberto, como que É, é e feito tem um isso. detalhe aqui, né? Na verdade, o Roberto ele já falou da questão de um acessório de biometria. De biometria, exatamente. Em tese, Roberto, a biometria é muito mais segura do Uhum, que uma identificação mecânica, como é o caso do iBottom ou é o caso do RFID, tá? uhum. Não sei nem se pode dizer que é mais seguro ou não. O fraudador vai dar um jeito, entendeu? Exato. Sim, a gente tem que separar muito bem, porque quando você fala de biometria, você tem sensores mais caros, obviamente, e de fato, muito mais seguros. Mas o quão Uhum. seguro ele vai ser, aí é toda essa história que a gente já compreende aí, já entende, entendeu? É uma questão, de novo, de aplicação, de uso, entender o que a sua frota precisa. O importante é você saber que, de repente, um sensor biométrico, que pode ser até um leitor de retina, né? Você Uhum. pode integrar com alguma coisa nossa, né? Uhum. E aí precisa entender direitinho o que você vai fazer e como para poder aplicar isso aí na sua operação. Mas, de fato, Uhum. o biométrico é sempre mais seguro, mas tem o fraudador também, tá? E o É, mecânico, eu diria que é mais fácil, é mais barato, e tem como você definir níveis de segurança, né? Aí vai do mas, cliente e vai da operação, cada um tem uma mas forma. e foi aquilo que também que eu falei, né, Marcelo? Vai depender muito e não é todo mundo que tem as digitais, isso é fato. E tem até Uhum. um comentário do Thiago Pereira ali. O Eu motorista tem vi. óleo diesel, né? Então, normalmente nas mãos. E isso dificulta imensamente a leitura. Ah, Então, ó de lá, novo, isso eu tudo não vai depender da sabia, isso eu não operação. sabia. Então, que nem no banco, Detalhes, né, gente? Tem é, aquela questão do Bradesco lá, que tem um palmo e vento, fazendo propaganda aqui, eu uma quero ganhar, né? analogia. Aham. Mas vamos lá. Tem o Palm V, que é o leitor das veias. Você tem as digitais, que alguns outros bancos possuem. Quem já não foi num ATM, né, num caixa, tirar dinheiro, colocou a E mãozinha botou o ali dedo. no ATM, está tudo sujo e ele não consegue fazer a leitura. Então, depende, de novo, gente, depende da aplicação, depende de quanto que é auditado essa operação do teu cliente, né? Então, para cada operação é uma ação, né? Basicamente é Exatamente. isso. Então, legal, Marcelo. Kit Foi de boa a pergunta. temperatura, Vamos lá. boa, foi muito boa. Kit de temperatura. Então, assim como o Vai, DR200 e o bota. DR102, o Uhum. iBottom ali que nós mostramos, o nosso sensor de temperatura, que é esse que o Marcelo está mostrando, ele pode ser utilizado com o AC100, né? Caso o equipamento só possua uma entrada serial, ou ele pode ser utilizado diretamente na OneWire, caso no GV65, no GV300CAN e no Uhum. GV350MG LTE, quem lembra aí dos nossos webinários anteriores, né? E Então, já tem a como ele já Anatel possui, também, tá tudo já tem a bonitinho. Anatel, exatamente. Isso. Então, quem lembra disso, então ele já tem uma entrada OneWire específica, é agregar esse dispositivo. Então, ele é composto por um GND OneWire, né? O VCC e o OneWire Data. Então, que é alimentação, você precisa alimentar esse dispositivo, e aí é um cabinho, como ele está escrito OneWire Data,
é esse cabo que faz o envio das mensagens, o recebimento e envio das mensagens para o Quick Link, tá? Pessoal, é importante aqui só um detalhe, Bruno, que também acontece muito, né? O cliente compra um determinado produto e depois precisa usar outro acessório. De novo, pessoal, isso aqui, quando você adquire, não necessariamente você precisa adquirir os dois juntos, ou é um ou é outro. E vai depender do produto que você comprou. Se de repente você comprou alguns Quick Link, colocou, instalou no seu cliente, aí apareceu uma outra oportunidade e o seu cliente quer um sensor de temperatura, puxa, Marcelo, eu queria sensor de temperatura, mas eu tenho só o GV75 aqui. Cara, não se preocupe, você não precisa trocar de produto ou comprar outro produto, outro hardware com OneWire. Basta comprar um cabinho AC100, conectar lá no seu GV75, plugar o sensor de temperatura e acabou o assunto. Então, assim, é facilidade, tá? E aí, se você tem um GV65, basta comprar o sensor, que aí você vai lá, conecta na porta, na interface OneWire e você vai ter já o retorno direto. A Quick Link ela é muito inteligente nesse processo de popular o dispositivo com vários acessórios. Então, assim, se você tem uma preferência por um determinado produto e num determinado momento aparece um outro cliente com necessidade de temperatura ou afins, e você, por exemplo, tem só o GV75, você pode mudar a serial do GV75 para uma OneWire só com esse cabinho aqui. E não precisa gastar com outro produto. Essa é a vantagem que a gente oferece aí. E vice-versa, né? Vamos lá, Bruno. Perfeito. Então, aí nós temos aí o setup, né, Marcelo? Mesma coisa que nós mostramos para o iBottom. É necessário dizer por equipamento de quanto tempo que ele vai fazer essa varredura. Isso, né? isso. Ali nós demos a opção de 10 segundos, que é o máximo. Então, a cada 10 segundos ele varre o que está na OneWire. Aí, lá em cima, nós temos o setup de info da temperatura. O que significa isso? Dentro do Quick Link, nós dizemos para o equipamento de quanto tempo que ele vai informar a posição dele com a ignição ligada, com a ignição desligada, ou uma curva, por exemplo. Pois bem, dentro desse mesmo tempo de comunicação, que nós chamamos de GT Free, né? Ou posição temporizada, cada um usa de uma maneira, nós clicamos ali, tem uma opçãozinha que chama RMask, o que ele faz? Ele vai pegar os dados da temperatura que estão sendo lidos na OneWire naquele momento, ou na serial, depende aí, né? Como nós já falamos. E ele vai colocar também o valor da temperatura dentro desse tempo de comunicação. Então, ali nós clicamos na opção OneWire Data. Então, tudo que tiver na OneWire, ele vai vir essa informação dentro do teu tempo de comunicação. Então, você não precisa ter, por exemplo, eu vou ter o dado separado de temperatura com o tempo de comunicação, isso é ruim, porque eu vou ter que fazer um join, não sei o quê. Lá é muito simples, muito simples. Clicou ali, né? Isso, claro, a plataforma que vocês utilizam, ela tem que estar preparada para esse RMask, porque o nome dele sai de GT Free e vai para GTRI, que eu estou mascarando mais uma informação dentro do meu tempo de comunicação, né? Mas para o usuário ele é muito simples. Coloca OneWire Data e a partir desse momento, então, eu vou receber os dados de temperatura junto com o meu tempo de comunicação. Se tiver mais de 3 temperaturas, ele vai te informar. O ID, né? Porque cada sensor de temperatura ele tem um ID, assim como um iBottom, tem um número ali que identifica ele. Então, dentro desse tempo de comunicação, vai vir o ID daquele sensor e a temperatura dele. E assim, sucessivamente. O bacana disso, gente, que ali, até o Marcelo está mostrando como você faz o alarme de temperaturas, né? Você indica qual que é o sensor o ID do sensor, e você coloca ranges diferentes de temperatura. O que é legal disso? Porque você pode colocar, por exemplo, 3, 5 sensores dentro de um baú frigorífico, e aí você pode colocar um mais próximo do ventilador, do Thermo King, mais comumente conhecido, né? Um a 2 metros, outro no meio do baú, outro perto da porta, e assim você consegue saber efetivamente a temperatura ali dentro. E assim você não danifica a carga, seja ela de remédio, seja ela de uma carga congelada, uma carga resfriada.
Porque como você está sempre recebendo esses valores, você pode ligar para o teu motorista e dizer para ele, ó, aumenta a temperatura, diminui a temperatura, e assim você vai controlando, né, ali a tua carga e não danificar ela. E isso também é bacana porque, assim, não necessariamente você pode ser obrigado a ligar para o motorista. Então, Isso. qualquer alarme dentro do Backlink sempre vai ter um Output ID. Ou seja, aquele Output ID, só vai ser ativado dentro daquele alarme que eu criei. Então, um exemplo bem simples. Nós temos ali a Output ID, que é a saída que você vai escolher, se é a saída 1, 2 ou 3, depende do dispositivo. E aí nós temos a duração e o Toggle Times. O que é isso? Toggle Times é quantas vezes que, por exemplo, um buzzer vai apitar. Se eu colocar 3, ele vai apitar 3 vezes. E o duração é o tempo que ele vai apitar, durante quanto tempo. Se eu colocar 1, então ele vai falar ser representado por 100 milissegundos. Então ele vai apitar 3 vezes de 100 milissegundos. Né? Então ali você pode fazer o quê? Um alarme que começa de -2 ou -5 a -2, -1 a 10 e 11 a 15, por exemplo. E aí, para cada alarme, você pode fazer com que essa saída apite de maneira diferente, soe de maneira diferente. E aí o teu motorista, ele vai saber, né? Se ele for bem treinado, é óbvio, né? Ele vai saber, opa, aqui, então quer dizer que eu vou aumentar a temperatura, diminuir a temperatura. Né? Então, ele consegue ter uma ação, mesmo que o equipamento não esteja comunicando naquele momento com a plataforma. Então, eu posso ter uma ação imediata do motorista em cima da ação ocorrida ali, né, do evento ocorrido. Vital, para perecível, principalmente para Exato, perecível, né? exato. Agora vamos radicalizar, Bruno. Vai lá. Aí, leitura Agora Khan. sim. Aí sim, gente. A Quicklink, ela foi uma das primeiras empresas, se não a primeira empresa no mercado a desenvolver um dispositivo de leitura CAN fácil, que é onde eu não necessito embarcar PGNs. Quem já está acostumado com telemetria aí sabe o que significa isso. Basicamente, aí nós temos quase 740 modelos. Mesmo não ter os modelos ali dentro, né, esse dispositivo ele foi feito em cima dos principais protocolos ISO do mercado, 1708, 1939, FMS. Isso. Então, o que é o legal? Que eu faço a instalação desse CAN-100 ali no meu barramento CAN, eu mando sincronizar, tem um botãozinho ali bem pequenininho do lado dos conectores, né? E com o carro ligado, tem todo um procedimento. E aí o dispositivo já vai lá, tenta fazer a leitura do mapeamento ali do veículo, e aí o que tiver disponível ali, ele vai mostrar, sem necessidade de ficar fazendo programação em cima do dispositivo, tá, gente? Não E isso é muito legal você falar, Bruno, porque normalmente é isso aí. O cliente fala, vocês têm um acessório CAN e tal, como é que você faz para embarcar o carro, não sei o quê? Eu falo assim, não. Ele já chega com uma biblioteca teoricamente pronta, como você falou, né? Com os protocolos principais, dos principais modelos de veículos no mundo. Basta espetar na CAN High, CAN Low e fazer a sincronização através do botãozinho ali, que ele vai pegar os dados que vão estar passando na CAN High, CAN Low. E aí começar a usar. Não tem nem mais B nem mais C. Ele é autossuficiente, ele vai. E acontecer, o que é extremamente difícil, mas acontece, existe um processo, mas olha, entre mais de 1.000 clientes aí que já usaram esse cliente, se 1 ou 2 tiveram esse problema, foi muito. Muito. E é bem simples mesmo, e até nós recomendamos a utilização da acessório embaixo, que é o Quicklink. Por quê? Gente, a gente sabe que a parte de telemetria CAN, o barramento CAN de um veículo é a parte mais vital do teu veículo, porque é onde trafega todas as informações dele, né? Então, a melhor maneira e a única maneira, eu diria, eficiente, que não vai trazer nenhum prejuízo zero para o dispositivo, é a utilização do CAN-Click. Como é que eu faço essa utilização? Basicamente, eu tenho que achar quem é o CAN High, CAN Low do veículo, tá? Então, por exemplo, um multímetro
com uma ponta muito, mas muito fina, parecendo uma agulha, por exemplo. Eu vou ali, ligo o carro, eu espeto o fio do par trançado e identifico quem é o can-high e quem é can-low. Can-high porque tem a tensão mais alta, can-low tem a tensão mais baixa. Identifiquei, separo esse par trançado e simplesmente, gente, simplesmente, Aqui, ó. esse clique, ele faz a leitura do que está sendo trafegado pelo par trançado via indução. Então, aonde está can-high ali naquela fotinha, eu coloco o fio que é can-high, o que é can-low eu coloco onde que é can-L, tá? Fecho esse cara, e aí, a partir desse momento, os dados são lidos via indução, tá? Isso. Sem dificuldade nenhuma. Aí, aquela ponta ali do conector, do CanClick, eu espeto naquele conector do meio do CAN100. Isso, exatamente. E aí, pronto, gente, sem intervenção nenhuma de corte de fio no barramento CAN. Muito simples mesmo, tá? E aí, Thiago Pereira já... o Garcia respondeu essa pergunta dele. Respondeu. Boa. Cansei, saída... isso é legal você explicar também, hein, Bruno? Cansei, a saída sai na resistência 2 e serve para veículo pesado? Depende. É assim, Thiago. Na verdade, você que escolhe, né? Você escolhe. Porque como nós falamos, a biblioteca dele é vasta. Então, ele tem o FMS, 1939, 1708. O mesmo CAN100 eu posso instalar, vou dar um exemplo, num Gol, e posso instalar, vamos manter aí Volkswagen, num Constellation, por exemplo. Tá? Ou no Volvo X, alguma coisa da vida, e no FM, alguma coisa também. Então, gente, tanto carro pesado, o CAN100 é tanto pesado quanto leve, tá? Algumas máquinas agrícolas também, empilhadeiras, tá? Já possui essa biblioteca, porque, de novo, gente, o CAN100 foi desenvolvido em cima das ISOs. Então, se a ISO lá diz que a velocidade é X, que vai trafegar o bit não sei o quê, desse jeito, assim, assado, se aquela montadora fez exatamente daquela maneira, ele vai trafegar daquela maneira, tá, gente? Então, é muito simples. Bruno. Tem uma pergunta do Alexandre ali também, né? Isso, vai lá do Alexandre e depois eu volto na do Tiago. Não, porque a pergunta do Tiago também ela é interessante do seguinte ponto de vista. Aonde você instala o CAN100? O CAN100, normalmente, o CAN100, ele tem duas versões de equipamentos. Tem duas versões. Eu costumo brincar que é CAN100 invertido ou CAN100 standard. Isso. Então, normalmente a gente orienta a colocar na serial RS232. Por quê? Porque a serial RS232 trafega uma quantidade de dados absurda e, obviamente, você pode consumir esses dados via RS232. Mas aí o cidadão tem um GV300 e ele fala para mim assim, puxa, mas se eu colocar um CAN100, um acessório CAN100 direto na serial RS232 do GV300, como é que eu vou identificar motorista se eu matei a serial? Meu amigo, aí você compra o CAN100 INVI. Ele vem com um cabinho mini USB a mais, que conectado na mini USB do GV300 ou do GV65, já te dá CAN. E aí, no caso do GV300, você bota lá o identificador de motorista via RFID. No GV65, você bota lá o identificador de motorista via iButton. E você tem identificação de motorista, rastreador trabalhando com todos os dados que um rastreador tem que te fornecer e a telemetria já num nível bem avançado do veículo, tanto pesado quanto leve. Beleza? É isso aí, perfeito. Perfeito. Agora tem a do Franklin. O Franklin também está mandando bala ali. É isso aí. O Garcia acho que acabou respondendo, mas sim, CAN100 pode ser atualizado e pode ser atualizado via OTA, tá, Franklin? Isso aí é bem tranquilo de ser feito. A única diferença é que nós temos que saber qual que é o número de série do CAN100 e o e-mail do dispositivo que está ligado. Passando essas duas informações para a Quicklink, a Quicklink te manda o arquivo específico para aquele CAN100, tá?
e aí via um comando over there, você faz a atualização dele, do Kansen, tá? Isso aí é bem simples. Tem uma pergunta do Thiago ali também, que se eu posso utilizar o Kansen com outro equipamento. Não, o Kansen ele só pode ser utilizado com equipamentos Quacklink. É proprietário nosso, tá, Thiago? Beleza, Marcelo. Então, ali a configuração, você pode você utilizar o pode Kansen. usar, só para você Pode pode falar, pode falar. usar com o GV, o Kansen com o GV 65, o Kansen Inv no GV 65, no GV 75 via porta serial e no GV 300, tá? Então você tem 3 opções aí de produtos com preços até bem diferenciados aí para ser acessível aí para esse tipo de entrega, né? E você também tem um produto hoje que chama-se GV300 CAN, que já vem com este acessório embarcado, tá? Se você já sabe que vai utilizar CAN, já vai direto para o GV300 CAN, porque o nível já é um nível de telemetria considerado avançado. Então, não tem por que você ficar fazendo compra de acessório, dependendo da situação. Aqui, de novo, como eu falei no começo do webinar, a Quacklink ela é muito inteligente na hora de popular os seus hardwares com acessórios. Então, se você comprou GV65, 75 ou 300 e começou a instalar no seu cliente, apareceu uma oportunidade ou o cliente pediu algo mais, você não precisa largar aquele produto que está no seu estoque e comprar outro. Não. Você compra um acessório, pluga nele e oferece o valor agregado para o seu cliente, que no caso aqui é CAN. Né? Agora, se você já sabe que o seu cliente quer CAN, porque o cliente é assim, você presta um serviço, ele está gostando, daqui a pouco aparece uma outra necessidade. Você não vai precisar ir lá e desinstalar o GV300 e comprar um GV300 CAN e instalar de novo. Você só compra o acessório, vai lá, pluga no GV300 que já está lá, acabou o assunto. Essa a facilidade. Agora, óbvio, se você já sabe que vai usar CAN, vai direto para o GV300 CAN, que aí eu acho que até te economiza tempo de instalação e tudo mais, né? É assim que funciona. É a dinâmica que a gente adota aí e que funciona muito bem e é custo-benefício, tá? É custo-benefício. Daqui 2 anos, o seu mesmo cliente falou assim, puxa, veio um concorrente meu aqui, me ofereceu telemetria CAN. Ah, você quer telemetria CAN? Por apenas tanto, basta agregar um acessório, mas se bobear, você não precisa nem cobrar a instalação dele. Enfim, é uma colocação aqui para você que está assistindo esse webinar. Vamos lá, Bruno, o que mais? Você vai falar alguma coisa? Não, não, é isso aí. Agora, como nós vimos nas histórias anteriores, eu preciso indicar na porta serial o que vai ser ligado ali. Então, no caso, no Kansen Standard, eu tenho que dizer na Serial Port Setting que ele vai ser utilizado com o Kansen, com o CAN Bus. E é importante ali, quando você seleciona essa opção, lá embaixo, no Mode 12, ele aparece lá o CAN Bus Device Type. O único cara que aparece ali é o Kansen, né? E aí, em amarelinho, ele já fala, ó, neste modo, o baud rate esse must deve ser configurado em 9600. Então, baud rate 9600. E como nós falamos nas opções anteriores, dá um print screen na tela aí, gente, que é só seguir essa configuração aí, tá? Exatamente. Posso passar aqui, Bruno? Pode, por favor. Ó, aqui dá aí, sim. Aí você se diverte. Aí é a diversão, né, Marcelo? Como nós fazemos a configuração dos dados que eu quero que o GV 75, 65, 300 informe para a plataforma. Por quê? Como nós falamos, o Kansen ele foi desenvolvido em cima das principais ISOs do mercado, né? Então, tem carro que não vem, sei lá, peso do eixo. O exemplo, carro de passeio não vai vir peso do eixo. Então, para que eu vou receber um monte de string ali, mesmo de informações dentro do meu string, sendo desnecessário? Então, no CAN Report Mask, eu clico nas opções que eu quero que o Quacklink forneça para a plataforma, né? Então, ali você tem chassi, do lado esquerdo mesmo, tá, Marcelo? A primeira imagem. Ali eu posso falar chassi, horas de motor, nível de combustível, percentual de combustível,
se o motor está ligado ou desligado, né? A posição da chave. Então, ali eu vou informando o que eu quero e o que eu não quero. E a parte de baixo, que é o Cam Report Expansion Mask, que é na mesma imagem, ele, além das principais informações, ele pode me expandir essas informações para um carro pesado, nível de AdBlue, tacógrafo e por aí vai, tá, gente? Vocês lembram que naquela opção lá do RI Mask, lá do sensor de temperatura, nós colocamos lá o sensor One Wire. Para os dispositivos que não CAN, eu também posso dizer que essa informação do CAN vai vir dentro do tempo de comunicação. Ou você pode ter a informação do CAN separado do tempo de comunicação. O que vai mudar, então? No Mode, eu habilito, na primeira imagem mesmo, Marcelo, eu habilito que vai ter leitura de dados CAN. E onde está CAN Report Interval, se eu deixar 60, então quer dizer que, por exemplo, a cada 2 minutos eu vou ter o tempo de comunicação e a cada 1 minuto eu vou ter meus dados de campo. Ou, o que eu posso fazer? Onde tem 60, eu coloco 0. E lá no meu RI Mask, que fica dentro da configuração do tempo de comunicação, eu coloco CAN Data. Se eu coloquei que o meu tempo de comunicação vai ser de por exemplo, 1 em 1 minuto com ignição ligada ou uma curva de 25 graus, então quer dizer que todos esses dados do CAN vai vir dentro do teu tempo de comunicação. Então fica muito mais simples, eu não preciso tratar 2 informações diferentes. Eu tenho uma informação numa única string, tá? Então basicamente é isso. Se eu deixar 60, o valor da CAN vai vir separado do tempo de comunicação, se eu deixar 0, vai vir dentro do teu tempo de comunicação. Perfeito. Muito bem. O nosso CAN, ele ainda existe algumas possibilidades de fazer alarmes diretamente da CAN, né? Então, eu posso montar até 20 alarmes, tá? E ali um item bem simples, como está exemplificado aí, eu habilitei o alarme de CAN, e esse alarme de CAN vai ser disponível a partir de 5 segundos que acontecer o que o Marcelo está clicando ali. Então, eu estou dizendo que o meu High RPM Threshold é 4.000 RPM, né? Então, 40 vezes 100, 4.000 RPM. Então, over, e do lado onde está o Alarm Mask, está over High RPM, ali naquela, onde está azul ali. Então, eu estou dizendo que toda vez que eu tiver um alarme, uma rotação acima de 4.000 RPM por mais de 5 segundos, então eu vou ser avisado na plataforma. E isso também, gente, tá ali, ó, Output 2. Então, isso também vai ser avisado para o motorista. Por exemplo, isso posso considerar como sendo uma faixa vermelha, não num caminhão, que isso é muito mais alto, né? Mas num carro, por exemplo, ali já ele vai ser, a saída 2 vai ser acionada 2 vezes de 400 milissegundos, avisando o motorista que ele está na faixa vermelha e ele tem que reduzir ali o peso, a pisada dele no acelerador, tá? É isso. E aí, como eu disse, são 20 alarmes, tá, pessoal? São até 20 alarmes que vocês podem brincar, inclusive alarme de banguela ali também dá para montar velocidade alta, RPM baixo, por mais de, Você sei lá, que trabalha 30 com segundos. gerenciadora de risco, tudo, esse alerta de banguela é É importantíssimo. importantíssimo, importantíssimo. Dá para montar aí também, tá? Bacana, vamos para o próximo acessório. Opa, Câmera. esse é polêmico, hein? Toma Esse cuidado, é esse aqui é polêmico, polêmico, esse é pois. polêmico. Vamos Esse é lá. polêmico, vamos lá. Para que serve câmera Quick Link? Primeiro ponto, tirar fotos. Tirar fotos do quê? Eventos de risco. Então, Isso, com a nossa câmera, não precisa ficar gravando imagens, porque ela vai tirar foto de um evento de risco específico. Um exemplo mais comumente feito aí liguei o carro, tira uma foto, para saber quem está dirigindo. Abri a porta, tira uma foto. Existem outras maneiras de fazer tirar essa foto também. Por exemplo, quem já participou do nosso webinar passado, nós falamos sobre lógicas embarcadas. Então, o que eu posso fazer dentro da lógica embarcada? Se eu atingir uma velocidade de 60 km por hora, posso mandar tirar uma foto. E isso eu vou fazer dentro da lógica embarcada.
Se eu liguei o limpador de para-brisa, eu posso tirar uma foto. Ou se eu tiver acima de 60 km por hora, com o limpador de para-brisa ligado, tira uma foto. Então, aí a possibilidade são inúmeras, tá, gente? Isso vai depender, de novo, da aplicação de cada um. A configuração. Uma coisa importante, gente. A câmera, ela é indoor, tá? Sei que muita gente vai perguntar isso aí. Câmera indoor, ela não é IP67. Ela literalmente é para tirar foto do interior do veículo ou baú seco. Então, abriu a porta do baú, ele vai lá e tira uma tira foto. Exatamente, para saber quem que está fazendo isso. Dentro da lógica embarcada, mais uma opção, por exemplo, eu tenho lá 20 geoáreas ou 20 pontos poligonais. Se não tiver embarcado ali dentro, eu posso mandar, ou seja, vou explicar direito. Eu lá tenho as 20 áreas circulares e 20 áreas poligonais ali embarcadas no dispositivo. E aí eu monto uma regra que, se a porta for aberta fora dessas áreas, tira uma foto. Então, aí, como eu disse, as possibilidades são inúmeras. Na configuração da câmera, como nós vimos nos acessórios anteriores, eu tenho que dizer na porta serial que ele vai ser utilizado para câmera. Ela é 19.200, o baud rate dela, tá, gente? E ali eu tenho alguns comandos, né, algumas configurações da câmera, que é o número da câmera, a taxa de compressão, o que vai vir dentro dessa câmera, a resolução, de quanto tempo. O número são os frames, tá, gente? Aquele number 2 ali são frames. Quantos frames que ele vai tirar, de quanto tempo, e a resolução da foto. E ali eu vou escolher se essa foto vai ser enviada diretamente para o servidor, para a plataforma que vai fazer esse tratamento, ou para um servidor FTP. Se for para um servidor FTP, eu tenho que indicar a URL desse servidor, indicar a porta, o usuário e senha. É isso, tá? Não tem nem mais nem menos, é bem básico ali. E ali o mode de transferência é passivo e ativo, né? Você vai ficar perguntando se a porta FTP vai ficar recebendo as informações a todo instante, tá, gente? Bem simples mesmo. Não tem muito o que inventar. Muito bom, Marcelo. E o nosso, acho que é o nosso último acessório aí agora, se eu não me engano. Não, tem mais 2 acessórios ainda. Sensor de entradas e saídas. Boa. Então, nós temos o EIO100, que é um acessório específico para Quark-Link. O que ele faz? Na RS-232, ele aumenta a quantidade de portas. O EIO100, ele aumenta para 4 entradas e 4 saídas, além das entradas e saídas nativas do dispositivo. Então, se o GV75 tem uma entrada e 2 saídas, ele passa a ter 5 entradas e 6 saídas, tá? De novo, custo é oportunidade, né? Você está lá com o seu estoque de GV75 e chegou um cliente que quer mais entradas e mais saídas que o GV75 que você tem, você pode optar por um acessório que vai te ajudar a atender esta operação mais rapidamente. É basicamente isso que isso proporciona, e é dessa forma que a gente orienta aí a utilização. Isso, muito bom. Ele dá para se ligar ao OneWire também, tá? Então, o OneWire, ele expande essa quantidade de entradas também. Se eu não tenho... eu não quero usar o RS-232 para aumentar o número de portas, porque eu não quero perder a RS-232. Beleza, liga na OneWire, ele aumenta essa quantidade de portas para você. E aí você tem um leitor de RFID, por exemplo, na RS-232, e tem lá o maior número de portas através da OneWire, tá, pessoal? É bem simples também. Existem 2 versões, EIO100, que é 4 entradas e 4 saídas, e uma outra versão que é o EIO200, que é 8 entradas e 8 saídas, tá, gente? Essa é a diferença aí. E ali, para cada alarme, quando nós agregamos o EIO100, então, para cada alarme ou configuração geral das entradas e saídas ali, você vai ter uma quantidade de maiores. Normalmente, 0 é desligado, que nem a gente está vendo na segunda imagem, ou a primeira imagem do lado direito, né?
setup, uso, saída. Então, nós temos ali Output ID. 0 é desligado, nenhuma saída está sendo utilizada. 1 e 2 é a entrada, a saída nativa do dispositivo. E 9, A, B e C são as saídas do EO100. Então, basta eu selecionar ali qual saída que eu vou acionar para esse alarme. Então, nesse exemplo aí, se eu sair da velocidade de 80 km por hora mais de 1 segundo, a saída 9, que é a que está em azul, né, que é o que ele vai selecionar, é que vai ser acionada. Tá? Isso. No EO100, ele tem indicação de quem que é a saída 9, ele te fala qual é a cor do fio. E também, quando você comprar esse EO100, ele vem com um manualzinho também que te indica quem é o fio ali proporcional à saída, né? Que corresponde à saída. Tá? No exemplo de baixo, é de um alarme de SOS, do pânico. Então, ele está dizendo que a entrada 9 tem... Gente, tem a saída 9 e tem a entrada 9, aí de 9. Não é a mesma coisa, tá? Uma é a entrada e outra é a saída. Por isso que o exemplo que foi feito aí é correspondente à saída e correspondente à entrada, tá? Cada um no teu quadrado ali, vamos falar uma brincadeira, né? Cada um no seu quadrado, isso aí. Exatamente. Então, ali, o botão de SOS, neste caso, será representado pela entrada de ID 9. Tá? Então, como nós falamos ali, nós temos 6 entradas nesse caso aí, tá? É isso aí, Marcelo. Muito bom. Vamos lá. Sensor de combustível. Olha só, Queclink tem sensor de combustível? Sim. Queclink tem sensor de combustível. É um sensor ultrassônico, tá? Qual que é a diferença de um sensor ultrassônico e um sensor de vareta de combustível, por exemplo? A vareta de combustível, qual que é a vantagem, né, de um para outro aí? A vareta de combustível, eu tenho uma operação um pouco mais demorada, porque normalmente eu tenho que tirar o tanque de combustível do caminhão, por exemplo, eu tenho que fazer uma lavagem, né, para tirar qualquer resquício de combustível de dentro desse tanque. Por quê? A vareta de combustível é necessário fazer furo. Você tem que achar ali o centro geométrico do tanque de combustível, você tem que usar um serra-copo para fazer o furo da mesma bitola ou um pouquinho menor, né, que a cabeça da vareta. E aí, não é qualquer instalador que faz esse tipo de serviço. Exatamente. Então, você tem que fazer o quê? Por que você tem que fazer essa pré-lavagem, então? Você tem que tirar todo o resquício de tanque de combustível. Porque ao fazer o furo com o serra-copo, e o tanque ele é de metal, ele pode gerar faísca, né? Então, é uma instalação aí de alto risco, né? Então, o sensor ultrassônico, o nosso sensor ultrassônico, o FS300, basicamente, o que tem que fazer é achar o centro geométrico, né? Normalmente por baixo do tanque de combustível, e aí via ultrassom, vocês estão vendo aqui, ele até tem uma aparência de um estetoscópio, né? Ali do médico, as batidas do coração. Então, por baixo do tanque de combustível, eu faço a instalação desse sensor ultrassônico. E aí eu tenho, claro, isso é óbvio, eu tenho que fazer uma calibração, né, do meu tanque. Existe um dispositivo específico para ser utilizado junto com o FS300, que você compra a parte, né? Que você faz essa calibração daquele tanque, fez a calibração, faz a instalação, prende o acessório, e a partir desse momento, ele, via ultrassom, ele vai te dando a porcentagem do volume do tanque ali, né? Então, como todos os outros dispositivos anteriores, você tem que indicar na sua RS232 para que ele vai ser utilizado. No caso, o sensor digital, né? O baud rate dele 19.200, e ali lá embaixo, de novo, você tem que indicar que você vai utilizar com FS-XXX. Existem outras opções? Sim, como nós falamos, existem outras opções, que são os varetas. Então, existem alguns acessórios homologados com Queclink, tá, gente? Isso. É importante dizer.
E aí você vai escolher ali qual que está homologado com o Quick Link. Muito bem. Do lado direito, então, o RMaster, assim como o CAN e assim como o OneWire, eu posso ter esses dados dentro do meu tempo de comunicação. Ou seja, a cada 1 minuto, eu vou ter lá o volume do tanque e o percentual do tanque. Então, é muito simples. Eu tico o que eu quero, né? Seleciono aquilo que eu quero, e aí eu vou ter essas informações junto com o meu tempo de comunicação. E ali embaixo é o setup de calibração. Eu faço 3 leituras e eu indico para cada leitura, né, qual que é o valor percentual daquela leitura ali que foi feita junto com o FS300. Gente, existe o manual, existe treinamento também para fazer isso, tá? Então, não é nem o 7 cabeças. Aqui no Brasil, tanto eu quanto o Garcia, nós fazemos esses treinamentos específicos para os clientes, né, que adquirem os dispositivos diretamente da Quick Link, né? Isso. Então, fiquem bem tranquilos com isso aí, tá, pessoal? E outra coisa também, a aplicação, né? Novamente, o sensor de ultrassônico de combustível, ele hoje é muito utilizado em veículos, né, caminhões que têm mais de 2 tanques, né, de combustível. Isso. E aí você tem uma situação, porque o cliente normalmente ele pega nível de combustível, desempenho, tudo pelo CAN. Só que em alguns caminhões você tem situações onde o terceiro tanque de combustível, o quarto, não entra ali porque houve alguma alteração no caminhão, enfim. E aí você pode utilizar um sensor ultrassônico de combustível, neste caso, para ir direto nesse tanque que você não tem informação e começar a obter o dado, tá? Outra pergunta que é muito comum também é se esse sensor ele funciona em tanques, em caminhões tanque, no tanque que transporta combustível ou em tanques estacionários. Pessoal, nem me liga, nem adianta me ligar para perguntar isso. Não. Vários testes comprovam que esse produto ele foi feito para atuar em cima em condições de tanques de veículos, tá? De caminhões, automóveis e afins. Caminhões-tanque e tanques estacionários de combustível, eles têm uma espessura de ferro muito mais robusta, o que não permite o bom desempenho do equipamento, tá? O Bruno está aqui para me corrigir se eu estiver errado, mas em determinadas situações ele não vai funcionar, ele só funciona em tanques de veículos, caminhões, tanques de combustível, não caminhão-tanque e nada de tanques estacionários, tá? Perfeito. Aí, nesses casos, é uma utilização mesmo de varetas de combustível, aí não tem como não fugir. tem jeito, não tem como fugir, exatamente. Perfeito, Marcelo. Eu acho que Vamos lá? bem sanado aí, eu acho, né? Tiveram várias perguntas e respostas. Eu vi aqui que algumas a gente respondeu online, eu vi outras aqui que o nosso pessoal respondeu via chat, mas fiquem à vontade para entrar em contato com o nosso suporte através do e-mail que a gente está colocando aí na tela. E se você tiver interesse em algum produto ou serviço, entre em contato direto com o seu vendas ou direto neste e-mail aqui, que com certeza a sua demanda vai chegar para nós. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, também fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Mais uma vez, eu agradeço aí, Bruno, a sua apresentação, a sua explicação, a retaguarda aí do Garcia nas perguntas e respostas no chat, todo o time que está lá na China acordado até agora para fazer esse negócio aqui acontecer. Mais uma vez, obrigado. Siga a gente no LinkedIn e se você tiver interesse também de conhecer nossos produtos e tudo mais que a gente tem no Brasil e no mundo, é só acessar o site também da Quick Link através do QR Code aqui ou do próprio site www.quicklink.com.br. Ok, pessoal? Foi um prazer. Encerramos aqui a série de webinars técnicos deste ano. Esperamos vocês no ano que vem. Estaremos aí à disposição ao longo desses dias aí, já no ano que vem, com novas
apresentações, webinários e afins. Foi um prazer mesmo, muito obrigado. Bruno, você quer concluir com alguma coisa? Não, só queria agradecer mesmo o tempo de todos aí, a participação de muitas perguntas e respostas, todo mundo que esteve ao longo desse ano com a gente, nos 10 webinários. O ano que vem teremos mais, né? Então, a ideia também seria o pessoal trazer assuntos para a gente, aquilo que eles têm dúvidas ou interesse, né? Interesse maior, né? Seria bem bacana isso aí também, trazer esse tipo de assunto para a gente, porque a ideia é essa, a ideia não é ser uma coisa chata, uma coisa que somente aquilo que nós fornecemos, mas é a troca de informação entre Quacklink e cliente. Isso agrega muito valor para a gente. Aliás, é o principal. Tem um Feliz Natal aí, né? E é o principal, Isso. né, Marcelo? Exatamente. É o principal para a gente, né? É essa interação mesmo com o cliente e Quacklink. E a última aí, Feliz Natal e um próspero ano novo a todos aí. Para todos nós, e muita saúde, em primeiro lugar, que é um principal, realmente. Senhores, foi um prazer, muito obrigado. Até o ano que vem, com muitas novidades aí para vocês, tá bom? Grande abraço a todos, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.